Olá, professora. Meu nome é Igor Augusto e nesse vídeo eu vou falar sobre o trabalho da antena, que é o trabalho final de matéria Teoria Eletromagnética e Eletrodinâmica. Eu começo falando um pouco, contextualizando um pouco, né, o que são antenas, né, que são dispositivos que vai converter sinal elétrico em ondas eletromagnéticas e vice-versa. Então, se a gente tiver uma antena receptora, ela vai transformar as ondas elétricas em elétricas, e se a gente tiver uma antena emissora, ela vai transformar o sinal elétrico em ondas eletromagnéticas. E elas vão ser essenciais ali para nosso sistema de comunicação. Então, aí, através das antenas, a gente tem comunicação sem fio, Wi-Fi, Bluetooth, satélites e muitas outras coisas. E a gente pode ver até pela imagem, existem diversos tipos de antena diferentes. Existe antena de polo, antena IAG, antena parabólica, a antena PET, que é a antena de microfita, que a gente vai falar, né, nesse projeto aqui. E a escolha dessa antena vai depender do que a gente vai querer, qual frequência a gente vai trabalhar, se a gente vai querer uma antena mais diretiva, se a gente vai querer uma antena com alguma polarização específica, entre outras coisas. Bom, então falando um pouco da antena de microfita, que é a antena que a gente vai utilizar. Ela é constituída de um material condutor radiante com espessura menor que o comprimento de onda, e ela vai ter uma camada de cobre sobre um material dielétrico e com um plano terra atrás com um plano terra atrás, igual mostra aqui na imagem. De forma que, quanto maior for a espessura do nosso substrato, maior vai ser a geração de ondas na superfície ali. Bom, agora falando um pouco das antenas que eu fiz. Na verdade, nós fizemos duas antenas, né? Uma antena PET quadrada e, no meu caso, uma antena circular. A antena PET quadrada, ela é um tipo de antena de microfita quadrada, né? Que funciona como um alimento irradiante. Ela vai ser alimentada com um conector linear, não vai ser o coaxial, que a gente vai conectar aqui na nossa linha de alimentação. E esses recortes aqui, essa aqui é a imagem da antena que eu imprimi, esse recorte que eu fiz aqui na linha de transmissão, né, que a gente faz a alimentação aqui por uma linha de alimentação, esse corte é utilizado para fazer o casamento de impedância ideal. Ou seja, para a gente, no caso, eu estava buscando que minha antena tivesse uma impedância ali, um casamento de impedância de 50 ohms, então eu tinha que projetar essa espessura aqui, esses rasgos aqui, para que essa antena tenha uma impedância de 50 ohms com o meu conector. Bom, agora falando um pouco da outra antena que eu fiz, a minha antena foi uma antena PET circular com dois cortes e com alimentação coaxial. Eu não achei muitas coisas específicas sobre esse tipo de antena com dois cortes, mas a alimentação, sempre que uma antena for feita for de PET circular, a alimentação ela tem que ser feita com cabo coaxial, né? Porque a gente não pode ligar ali com uma linha igual é a antena quadrada. A gente até pode fazer, mas aí a configuração para de ser, por mais que a antena seja circular, a alimentação passa a ser, não ter o PET circular mais. E alguns detalhes que se a se a antena for alimentada exatamente no centro ali, pode correr o risco da antena não irradiar, porque a corrente ali no meio vai ser uma corrente mínima. Por isso a alimentação costuma estar deslocado radialmente ali, para qualquer direção, em qualquer ângulo ali. Falando um pouco mais dessa antena, né? Se não tiver corte, a antena vai ter polarização linear e não tem como ela ter uma polarização circular. Ela também vai excitar no modo TM. E para que ela tenha a polarização circular, a gente precisa fazer uma alimentação dupla nessa antena ou fazer um substrato inclinado. Mas aí, no caso contrário, né, se tiver o corte, como é o caso da minha antena, o corte vai influenciar na polarização da antena. E isso sim vai permitir que a gente tenha polarização circular na antena. E o tamanho e a localização desses cortes vão influenciar tanto na frequência de operação,
quanto na largura de banda e no tipo de polarização. Então, fazendo umas pequenas simulações aqui que eu fiz, eu primeiro montei a antena ali e deixei e fixei alguns parâmetros. Então, eu fixei a altura do corte, a largura do corte e a posição do conector. Coloquei a posição do conector ali no centro, que seria onde que tem a corrente mínima e pode então ter a polarização. E eu percebi ali que fui variando apenas o raio na minha bobina circular. E eu percebi que à medida que eu fui aumentando ali, o que mudou a frequência, né, de operação, mas eu tinha ganhos ali muito baixos ali na frequência de mais ou menos 5 dBs. E eu precisava de ter uma magnitude ali, um ganho de pelo menos 10 dB. Então, o que eu fiz foi agora manter o raio ali, eu mantive um raio maior e fui mudando a posição. E a posição aqui, nesse caso que eu fui variando de forma a ter sempre um ângulo de 45 graus, para ver se influenciava alguma coisa. E aí, foi aí que eu consegui perceber que a posição do conector que eu colocasse o meu, conectasse meu conector coaxial ali, iria influenciar muito, iria fazer ter vários picos diferentes em vários locais diferentes, de várias magnitudes diferentes. Então eu teria que ajustar ali uma posição que agradasse, né, que fizesse eu ter todos os requisitos necessários. E também outra coisa que eu fiz também foi fixar a posição ali, né? Fixei no caso aqui a posição de 10 em 10 e o raio da antena já estava fixado em 30 milímetros. E fui variando a altura do corte, a largura do corte também, para ver se eu conseguia encontrar algum padrão. E tanto na posição quanto na altura e na largura do corte, eu não consegui ter uma definição assim específica de como que o ganho está trabalhando assim, e quais magnitudes. Então, a maneira certa de eu fazer isso teria que ser com uma otimização mesmo. Então eu tive que fazer essa otimização através do CST, que é o que eu vou mostrar agora. Bom, professor, então chegamos aqui no CST e aqui nós temos a simulação das duas antenas, a antena planar e a antena circular. Na antena planar, nenhuma novidade, né? Temos ela desenhada em cobre aqui com a linha de transmissão. Esses parâmetros aqui eu consegui através de vídeos mostrando como faz os cálculos para encontrar a impedância de 50 ohms. Então não precisei fazer otimização nessa antena aqui. Então tem antena de cobre, meu substrato de fibra de vidro que eu tive que construir. E logo atrás eu tenho meu plano terra, é de cobre também. E as dimensões são, eh, fiz a placa da minha placa 15 por 10, a espessura da minha placa foi 1,6 milímetros. Dessa forma, eu precisei de fazer uma antena quadrada aqui de 37,58 e em Y aqui 29,14. Essas medidas elas estão em milímetros. E para mim fazer o cálculo aqui, para mim cortar essas três aqui, eu fiz uma PET aqui de 3 milímetros e o corte aqui foi de 1,5 em X e 7,16 milímetros em Y. Dessa forma, eu encontro os seguintes resultados. Primeiro, nos resultados de parâmetro S, eu encontrei várias bandas aqui em que eu tenho uma magnitude, né, de menos 10 dB. Né? Então, nessas frequências aqui, 2,45, 3,79 e 4,88 GHz, a gente tem menos de 10% de reflexão, né, na antena, ou seja, um bom casamento de impedância ali nessa frequência aqui. Já o nosso casamento de impedância ali, ele ficou ao longo de entre 59,5 e 50 durante todas as minhas camadas, nossas camadas de frequência aqui. Bom, agora partindo para a antena circular, essa antena aqui realmente eu precisei fazer otimização. Então, nós temos aqui o formato dela circular, com os dois cortes aqui, o substrato que eu tive que construir, né, de fibra de vidro, e atrás temos o plano terra aqui, com o conector aqui que eu precisei construir também, né? E, bom, aí na antena aqui.
Para fazer essa antena aqui, a placa foi a mesma, né, de 15 por 10 e espessura 1,6. Aí nas otimizações, todos os outros parâmetros eu coloquei para avaliar. E os resultados que encontrei foi em um raio ali de 16,18, um conector ali a uma distância de menos 3,92 e menos 4,58 do centro, o que daria ali um ângulo de em torno de 49 graus e uma distância de aproximadamente 6 milímetros. E na verdade, o corte foi até bem pequeno, 3,51 de espessura, e a altura do corte foi 2,67. Esses valores aqui eu coloquei, eu consegui na otimização. Então, eu tive uma impedância, né, de entrada de aproximadamente 49,5 em toda a minha frequência. E tive várias frequências aqui que eu encontrei. Probabilidade de duas frequências, né, que eu encontrei magnitude menor do que menos 10 dB, que foi a magnitude 2,45 e 2,53. Como a outra antena lá estava projetada para 2,43, então foi um valor bem próximo do esperado. Além disso, né, nós temos aqui o nosso gráfico de far field, né, para mostrar o campo em toda a direção. Então a gente consegue ver aqui um campo vindo na direção aqui, saindo, com uma intensidade maior saindo aqui da nossa antena. E nós temos também o gráfico do Excel Radio, né, para falar se seria uma polarização retangular, né, uma polarização circular ou não. Eu não encontrei quanto mais zero, né, significaria que a gente, próximo do zero, significaria que a gente teria um polar, 100% polar, né, uma polarização 100% polar, mas eu não consegui também dentro dos 3 dBs, a minha ficou aqui em 6, mas ainda ficou boa e ficou uma polarização polar. E o ganho também, um ganho elevado, o maior ganho que eu consegui, eu cheguei até a conseguir um ganho maior, mas para mim chegar nesse valor aqui de Excel Radio, eu precisei reduzir um pouquinho o ganho. Então, tive um ganho ali de aproximadamente 4,35. Mas o maior ganho que eu consegui também não foi um ganho muito alto, foi um ganho de aproximadamente ali 5 dBs. Bom, então, vista aquela simulação, aqueles foram todos os resultados que eu consegui encontrar, né? Foram os melhores resultados que eu consegui encontrar. E a minha próxima tarefa foi levar para a prática, né, e construir essa antena. Então, joguei aquele modelo, aquelas medições, aquelas medidas todas que eu tinha para o AutoCAD e mandei imprimir. E assim que eu imprimi, a placa está até aqui, as minhas duas antenas estão até aqui. Mandei não, né? Prensei, né, meus desenhos aqui, corroí todo o cobre que tinha aqui para ficar exatamente a figura da antena eu projetei. Soldei os conectores, que o meu conector é coaxial, mas eu soldei também o conector linear aqui na minha antena e fiz as medições. A primeira medição que eu fiz que nós fizemos, né, para falar a verdade, foi com VNA aqui, com VNA de bancada. E a gente conectou a antena polar em uma direção, a antena quadrada em uma direção, e logo em frente aqui a gente conectou a antena circular. Dessa forma, a gente conseguiu medir todos os parâmetros, né? Quais seriam os parâmetros ali, S1, S2 e todos os parâmetros. Bom, então a primeira curva que a gente tem aqui é a curva do parâmetro de espalhamento S11, né? Que é o quanto do sinal volta para a própria fonte, né? O quanto que a onda quadrada está retornando para ela mesma. E no meu caso, eu peguei os resultados com o pendrive, então eu consegui plotar o gráfico aqui com o MATLAB, né? Com Python e com MATLAB. E eu encontrei aqui na frequência de 2,33 GHz uma amplitude aqui de menos 19,50 dBs. Então, menos de 10% da potência está sendo refletida, né, no nosso primário aqui, para a nossa antena.
Isso é bom, e isso é bom, né? E é exatamente o que a gente queria, quer dizer que a antena está trabalhando bem aqui nessa frequência de 2,33 GHz. Partindo para o parâmetro de espalhamento S12, aí a gente já passa a ver o quanto da onda que ela é transmitida, né? Então a gente vê ali que ela tem um máximo ali de menos 10 dB, o ideal ali seria ela ter zero para ela se transmitir por completo, mas ela tem ali um menos 10 dB ali no S12, na frequência de 2,34. Então ela está transmitindo na frequência ela não está refletindo, mas está transmitindo nessa frequência. De maneira, já temos o parâmetro de espalhamento S21, que seria o quanto que ele está refletindo na antena polar ali. E exatamente, na frequência ali de 2,34 a gente tem ali os menos 10 dBs. E se a gente for olhar também na curva 22, que é o quanto que é refletida na quanto que é refletido ali na bobina, né, na antena circular, a gente vai encontrar ali na frequência de 2,36 Hz ali, a frequência de menos 18, mas se a gente for olhar na frequência de menos 34, menos 33, que são as frequências que bateram, né, anteriormente, que deu anteriormente, a gente vai ter sim um ganho ali de menos de menos 10 dB, né? Resumindo que não está tendo potência refletida, então a potência está sendo realmente transmitida nessa frequência, né? Nós estamos tendo eh, uma boa reflexão, né? Uma boa transmissão do sinal nessa frequência. E de forma similar agora, para a gente ver se a gente conseguiu fazer uma polarização circular, a gente virou a nossa antena circular em 90 graus. Então a gente queria encontrar na mesma amplitude ali, né, na mesma frequência ali, para falar a verdade, se a gente conseguiria transmitir o sinal. E a gente conseguiu, né? Então aqui uma das posições 1, 2 né, o parâmetro de espalhamento 1, 2, na frequência de 2,36 GHz a gente conseguiu menos 15 dB, né? O ideal aqui seria zero. E no 2,1 a gente conseguiu na frequência de 2,37 menos 13 dBs. Então realmente a potência está ali sendo transmitida, né, nessa frequência, nessa faixa de frequência ali. E outro valor muito bom também que a gente conseguiu duas polarizações quando a gente virou 90 graus. Então a gente conseguiu menos 14 dB na frequência de 2,37 e menos 10 dB na frequência de 2,43. Então a gente está ali numa faixa, né, tendo uma faixa ali boa de transmissão entre 2,34 a 2,40, 2,33 a 2,43 aproximadamente. E bom, outro teste que a gente fez também, teste mesmo que a gente fez, foi que a gente conectou agora no VNA móvel ali e conectou a placa quadrada, né, a bobinazinha quadrada aqui, num gerador de sinais. Então, coloquei ali na frequência de 2,34. Eu vi que na frequência de 2,34 eu fui ter um ganho. E à medida que a distância foi diminuindo, né, que eu fui aumentando a distância, esse ganho ele foi diminuindo, então foi transmitindo menos ali, foi tendo perdas mesmo, né, com a distância. Então, se a gente traçar esses gráficos aqui, eu anotei os gráficos e tracei os gráficos, a gente pode ver que não temos muito uma forma definida, mas eu posso ver que a onda vai realmente decaindo, né, com a distância. Então, realmente, a gente vai tendo essas perdas com a distância, o que seria normal, o que seria esperado, né, da nossa antena. Bom, professora, então, concluindo, né, o trabalho, eu consigo concluir sim que o meu projeto foi feito com sucesso e, conforme esperado, o da simulação não foi exatamente igual ao da prática, mas isso também não foi o esperado, não é planejado, né? Porque tem ali os erros, principalmente na hora de fazer a prensa, de fazer derreter que o cobre, né, corroer que o cobre, e na hora de fazer os furos no conector. Então, tudo isso influenciou esses erros. Temos também os erros de medição ali, né, que não são exatamente precisos, a posição que a antena fica não estão diretamente conectados um ao outro. Então,
por mais que tenha esses erros, assim, eu acho que eu confirmo que o meu projeto sim deu certo e concluiu bem. As duas antenas conseguiram comunicar sim com as duas. E por mais que o projeto não foi exatamente de acordo com os critérios estabelecidos, eu consegui sim ter um bom desempenho, um bom ganho e adaptação da polarização, né? Consegui fazer uma antena que polarizou ali de forma circular na frequência em torno ali de 2,34, 2,34 GHz. E conforme o esperado também, a minha antena ela conseguiu transmitiu por uma certa distância, e à medida que a distância foi aumentando, essa transmissão foi diminuindo. Então, minha antena foi projetada, atende aos requisitos da prática. Então é isso, professora. Muito obrigado por tudo, muito obrigado por esse semestre e até breve.